Paz e bem, sejam todos bem-vindos a este vídeo, neste canal. Vamos prosseguindo com esta série, A Eucaristia na Igreja Primitiva, na qual temos por objetivo trazer os testemunhos dos primeiros cristãos sobre a Eucaristia. Hoje queremos abordar a figura de São Justino. Justino, que nasceu por volta do ano 100, em Nablus, na Síria Palestina ou Samaria. Ele era um filósofo iniciado no estoicismo e no platonismo. Converte-se ao cristianismo e, mesmo convertido, ele continua a usar a capa de filósofo, afirmando, no entanto, ter encontrado a verdade em Cristo. Ele vai ensinar em Éfeso e Roma. Claro que ele continua ensinando nesse diálogo da filosofia com a fé cristã, né? Mostrando a verdade da fé cristã, nesse diálogo com a filosofia, com a cultura do seu tempo. Por isso é uma figura muito importante na história do cristianismo. Justino escreveu duas apologias. A palavra apologia significa defesa, ou seja, duas apologias, duas defesas da fé cristã, direcionadas ao imperador e ao senado romano. Isso porque os cristãos eram perseguidos, martirizados, né? Então, Justino escreve essa defesa da fé cristã em duas ocasiões. E também escreverá um texto chamado Diálogo com Trifão. Trifão era um judeu, e nesse texto, portanto, Justino, no diálogo com esse judeu, procura mostrar como o cristianismo leva ao pleno cumprimento as esperanças judaicas. Justino escreveu outras obras que, no entanto, se perderam. Estas três se conservam e são um testemunho muito precioso, né, da vida cristã naqueles tempos, nos primeiros séculos, né? Nós aqui estamos no século II, período da perseguição, período que o cristianismo está se desenvolvendo. Então, é um testemunho muito importante. Justino irá morrer como mártir no ano 165. E aqui nós vemos, né, toda a sua entrega, de fato, à vida cristã, ao cristianismo, que ele defende, no fim, com a vida. Defendeu com as palavras, com a sua inteligência, ele era um filósofo, e por fim com a própria vida, derramando o seu sangue também por Cristo. Entre outras coisas, nas obras de Justino, se destaca a doutrina das sementes do Logos. Logos, ou a palavra Logos em grego significa, né, palavra, que é referido a Cristo, Cristo que é a palavra de Deus, né? Cristo que é o Verbo encarnado. No entanto, essa palavra eterna do Pai, Justino entende que foi derramada em todos os povos e culturas. Ele percebe na filosofia uma busca pela verdade e o fato de que em algumas verdades os filósofos chegavam. Então, Justino reconhece que mesmo, portanto, entre os pagãos haviam sementes do Logos, sementes de verdade, que os faziam participar de alguma forma de algo divino, né? Então isso é muito interessante. O próprio Catecismo da Igreja retoma essa doutrina de São Justino para afirmar que, de fato, em todas as culturas há traços de verdade que vêm do próprio Deus, né, de modo misterioso, mas isso está inserido nos povos porque está inserido no ser humano, que é criatura de Deus, né? Criado à imagem e semelhança de Deus. Então, alguns aspectos dessa palavra eterna do Pai ressoa mesmo entre os pagãos, nessa busca, nesse desejo pela verdade, sendo que algumas dessas verdades eles encontram e chegam pela própria razão, pelo exercício da razão. Paulo fala disso, né, dos pagãos que reconhecem a ordem do universo, do cosmo, a beleza da criação. Tudo isso são traços, né, dessa verdade eterna que é encontrada pela razão mesmo entre os pagãos, porque há sementes do Logos em toda a criação. Também aparece nos escritos de Justino a doutrina do paralelismo Eva-Maria. Se por Eva veio o pecado, por sua desobediência, por Maria nos veio a salvação pela sua obediência, né?
Óbvio que a salvação não vem de Maria, mas através de Maria, do seu sim. Então, esse paralelismo entre Eva e Maria, assim como Paulo faz no Novo Testamento o paralelismo entre Adão e Jesus. Por Adão veio o pecado, por Jesus, a salvação. Por Eva, em sua desobediência, o pecado, por Maria, por sua obediência, a salvação. Também Justino irá falar da santificação do domingo, como nós vamos ver, e faz uma explanação até que profunda sobre os sacramentos do batismo e da Eucaristia, entre outras coisas, obviamente, que aparecem nos textos de Justino. Bem, sobre a Eucaristia, vamos lá. Na primeira apologia que ele escreve, ele diz assim, lá no capítulo 65: De nossa parte, pois, de nossa parte, depois que assim foi lavado aquele que acreditou e aderiu a nós, nós o levamos aos que se chamam irmãos no lugar em que estão reunidos. Justino tinha falado do batismo. Então, depois que são batizados, né, os irmãos que foram batizados são levados junto àqueles que estavam reunidos. Terminadas as orações, nos damos mutuamente o ósculo da paz. Depois, aquele que preside aos irmãos é oferecido pão e uma vasilha com água e vinho. Pegando-os, ele louva e glorifica ao Pai, do universo, através do nome de seu Filho e do Espírito Santo, e pronuncia uma longa ação de graças. Então aqui já aparecem duas coisas interessantes. Ele está falando daqueles que foram batizados e que vão participar pela primeira vez do culto. Então, os que foram batizados são reunidos com os demais irmãos e é entregue pão e vinho e um pouquinho d'água àquele que preside, aquele que está presidindo o culto. Ele faz uma longa oração, né, louvando o Pai, Filho e o Espírito, e pronuncia uma longa ação de graças. Essa palavra ação de graças é Eucaristia. É daí que vai vir a palavra Eucaristia para se referir ao culto. Esse termo ação de graças já aparece lá no Novo Testamento. E vai ser o termo que vai se popularizando para falar do culto, né? Eucaristia. Então, se pronuncia uma longa ação de graça, uma longa Eucaristia por ter nos concedido estes dons que dele provém. E está se referindo, sobretudo, ao dom do próprio Cristo, como veremos. Quando o presidente termina as orações e ação de graças, todo o povo presente aclama dizendo Amém, Amém. Em hebraico significa assim seja. Depois que o presidente deu ação de graças e todo o povo aclamou, os que entre nós se chamam ministros ou diáconos dão a cada um dos presentes parte do pão, do vinho e da água sobre os quais se pronunciou a ação de graças e os levam aos ausentes. Então aqui ele fala bem resumidamente, né, do culto que sucede após aqueles que foram batizados e que vão participar pela primeira vez da Eucaristia, né, que é feita numa oração de louvor, de ação de graças, e depois os diáconos entregam o pão e o vinho com a água, né, que foi misturado ao vinho, entregam aos presentes e depois também levarão aos ausentes, aos enfermos, sobretudo. No capítulo 66, Justino fala um pouco da teologia da Eucaristia. Ele diz assim: está falando sobre o pão e o vinho que foi entregue. Este alimento se chama entre nós Eucaristia, da qual ninguém pode participar a não ser que creia serem verdadeiros os nossos ensinamentos. E se lavou no banho que traz a remissão dos pecados e a regeneração, e vive conforme o que Cristo ensinou. Então aqui ele está falando do batismo. Ninguém participa da Eucaristia se não crê e antes foi batizado. De fato, não tomamos estas coisas como pão comum ou bebida ordinária, mas de maneira como Jesus Cristo, nosso Senhor, feito carne por força do Verbo de Deus, teve carne e sangue por nossa salvação, assim nos ensinou que, por virtude da oração ao Verbo que procede de Deus, o alimento sobre o qual foi dita a ação de graças, alimento com o qual, por transformação, se nutrem nosso sangue e nossa carne, é a carne e o sangue daquele mesmo Jesus encarnado. Então, aqui Justino diz algo muito significativo, né? Esse pão e esse vinho não são pão e vinho
comuns, mas por virtude da oração ao Verbo, feita por aquele que preside o culto, tal como Jesus teve carne e sangue, assim também este pão e vinho, que não são mais pão comum e vinho comum, tornam-se carne e sangue daquele mesmo Jesus encarnado. Veja que é muito claro para Justino que a Eucaristia é a carne e o sangue daquele mesmo Jesus encarnado. Não é simbólico, não é figurativo, é real, né? Foi isso que os apóstolos, nas memórias por eles escritas, que se chamam evangelhos, nos transmitiram, que assim foi mandado a eles quando Jesus, tomando pão e dando graças, disse: Fazei isto em memória de mim, este é o meu corpo. E igualmente, tomando o cálice e dando graças, disse: Este é o meu sangue, e só participou isso a eles. Então aqui Justino retoma que isso nos vem do próprio Jesus, né? Na última ceia, quando tomou o pão, isso é meu corpo, tomou o vinho, isso é meu sangue, né? E fez isso dando graças. Aqui, Eucaristia, dar graças, ação de graças, Eucaristia. Por essa ação de graças se transforma o pão e o vinho em corpo e sangue do Senhor. E essa é a maior das graças. É por isso que a Eucaristia não é só uma oração de ação de graças, é o próprio corpo e sangue de Cristo, porque isso é a maior das graças. Então a Eucaristia é ao mesmo tempo a oração feita a Deus de ação de graças, mas essa oração de ação de graças torna a nós presente a maior das graças para nós, que é este alimento que não é pão e vinho comum, mas a carne e o sangue do mesmo Jesus encarnado para a nossa salvação. No capítulo 67, Justino vai falar da liturgia dominical. E ele diz assim: no dia que se chama do sol, que é o domingo, celebra-se uma reunião de todos os que moram nas cidades ou nos campos, e aí se leem, enquanto o tempo o permite, as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Quando o leitor termina, o presidente faz uma exortação e convite para imitarmos estes belos exemplos. Em seguida, levantamo-nos todos juntos e elevamos nossas preces. Depois de terminadas, como já dissemos, oferece-se pão, vinho e água, e o presidente, conforme suas forças, faz igualmente subir a Deus suas preces e a ação de graças. E todo o povo exclama dizendo Amém. Vem depois a distribuição e participação feita a cada um dos alimentos consagrados pela ação de graça e seu envio aos ausentes pelos diáconos. Os que possuem alguma coisa e queiram, cada um conforme sua livre vontade, dá o que bem lhe parece e o que foi recolhido se entrega ao presidente. Ele distribui a órfãos e viúvas, aos que por necessidade ou por outra causa estão necessitados, aos que estão nas prisões, aos forasteiros de passagem. Numa palavra, ele se torna provisor de todos os que se encontram em necessidade. Então aqui, Justino faz um resumo da liturgia dominical. E o que nós vemos? Né? A reunião dos cristãos no dia do sol, que é o domingo. Portanto, o domingo é o dia que os cristãos se reúnem para o culto. Se lê, enquanto se permite, na memória dos apóstolos e os escritos dos profetas, portanto, o Novo Testamento e o Antigo Testamento, aqui a liturgia da palavra. Depois, o presidente da celebração faz uma exortação, que nós passamos a chamar homilia. Depois disso é feito, né, elevamos nossas preces, a oração dos fiéis, as preces, assim como nós o temos ainda. Depois oferece-se pão, vinho e água, é o ofertório. O ofertório é, sobretudo, a oferta do pão e do vinho, né? Isso é entregue ao presidente. Ele, através das orações e da ação de graças, Eucaristia, ele é elevado a Deus, eleva essa ação de graça a Deus e o povo diz amém. Depois disso vem a distribuição e a participação nos alimentos que foram consagrados pela ação de graças. Isso é entregue, né, àqueles que estão no culto, como também pelos diáconos é enviado aos ausentes, será levado aos ausentes. E depois, Justino fala que se põe
no exercício da caridade, aquilo que foi recolhido. Então, os fiéis vêm e trazem a sua oferta também. E depois elas são distribuídas àqueles que necessitam. Então, aqui a gente vê muito basicamente como era o culto dos primeiros cristãos. E vemos que, na sua estrutura fundamental, é muito similar à missa que nós temos até hoje. Liturgia da palavra, liturgia eucarística, que se compõe, liturgia da palavra, né, que ali nós vemos a leitura da escritura, né, depois a prece dos fiéis, depois a liturgia eucarística, a oferta do pão e do vinho, a oração de ação de graças, a liturgia eucarística, a comunhão propriamente dita, que depois também é levada aos doentes, e também o exercício dentro do culto da caridade, da partilha do pouco que se tem, que depois será distribuído àqueles que necessitam. Celebramos essa reunião geral no dia do sol, porque foi o primeiro dia em que Deus, transformando as trevas e a matéria, fez o mundo, e também o dia em que Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos. Com efeito, sabe-se que o crucificaram um dia antes do dia de Saturno, e no dia seguinte ao de Saturno, que é o dia de sol, ele apareceu a seus apóstolos e discípulos e nos ensinou essas mesmas doutrinas que estamos expondo para vosso exame. Então aqui Justino explica por que a reunião no dia do sol. Então desde cedo os cristãos guardam o domingo e celebram o culto no domingo, e esse dia vai passar a ser chamado Dia do Senhor, e é daí que vem a palavra domingo. No texto chamado Diálogo com Trifão, Justino continua a falar da Eucaristia, e agora ele nos traz um testemunho muito importante da Eucaristia como verdadeiro sacrifício. No capítulo 41 ele diz: continuei. E aqui ele estava falando dos sacrifícios da antiga aliança. A gente não vai colocar o texto inteiro que fala dos sacrifícios judaicos do Antigo Testamento, porque senão ficaria muito comprido. Mas ele continua dizendo: a oferta de flor de farinha, senhores, que os que se purificavam da lepra deviam oferecer, que era um sacrifício judaico. Quem ficava curado da lepra se apresentava ao sacerdote. Nós lembramos isso no Evangelho. Jesus, quando cura o leproso, manda eles se apresentarem aos sacerdotes, e eles faziam também uma espécie de sacrifício como agradecimento. E Justino vai dizer que isso era uma figura do pão da Eucaristia que nosso Senhor Jesus Cristo mandou oferecer em memória da paixão que ele padeceu por todos os homens, que purificam suas almas de toda a maldade. Então, assim como o leproso curado foi curado e faz um sacrifício, Jesus, por seu sacrifício, que agora nós oferecemos, é uma ação de graça porque ele também, por este sacrifício, pelo seu sacrifício, nos purificou. E agora nós continuamos a oferecer esse sacrifício em gratidão por aquilo que recebemos. Então, para que juntos demos graças a Deus por ter criado o mundo e por todo o amor que há nele pelo homem, por nos ter livrado da maldade na qual nascemos e por ter destruído completamente os principados e potestades através daquele que, segundo o seu desígnio, nasceu passível. Então, ele fala aqui da Eucaristia como, de fato, levando ao pleno cumprimento aquele sacrifício que era realizado na antiga aliança, né, nesse sacrifício também, entre vários que os judeus realizavam, também neste sacrifício que era realizado pelos leprosos que tinham sido curados. E ele continua dizendo: portanto, quanto aos sacrifícios que vós antes oferecieis, como já mostrei, diz Deus pela boca de Malaquias, um dos 12 profetas: minha vontade não está convosco, diz o Senhor, e não quero receber sacrifícios de vossas mãos. De fato, desde onde o sol nasce até onde ele se põe, meu nome é glorificado entre as nações e em todo lugar. Se oferece ao meu nome incenso e sacrifício puro. Grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor, e vós o profanais. Então aqui, Justino está citando um texto do profeta Malaquias. Assim, ele continua, antecipadamente fala dos sacrifícios que nós, as nações, lhe oferecemos em todo lugar, isto é, o pão da Eucaristia e o cálice da própria Eucaristia, e ao mesmo tempo diz que nós glorificamos o seu nome e vós o profanais. O que Justino está dizendo? Que essa profecia de Malaquias já estava falando dos sacrifícios que agora nós, as nações, oferecemos em todo lugar ao Senhor, e que é o pão da Eucaristia.
que é celebrado. Então, Justino aqui aponta a mesma interpretação de Malaquias que o texto da Didaqué. Nós já estudamos aqui o texto da Didaqué, confira nos vídeos anteriores. E lá também, no texto da Didaqué, se apresentava o texto de Malaquias como uma referência à Eucaristia como o sacrifício dos cristãos. Então, para Justino, esse texto já estava prevendo, né, o fim dos sacrifícios da antiga aliança e um novo sacrifício que seria oferecido, né, a cada dia, de onde nasce o sol até onde ele se põe em todas as nações, glorificando o nome do Senhor por um novo sacrifício. E esse sacrifício é o sacrifício da Eucaristia. Para que você possa compreender o que significa a Eucaristia como sacrifício, sugiro que acompanhe, que possa assistir os vídeos do nosso curso sobre a Eucaristia nas Sagradas Escrituras, também aqui neste canal. No capítulo 116 e 117 do Diálogo com Trifão, Justino diz assim: E abrasados pelas palavras do seu chamamento, somos a verdadeira descendência dos sumos sacerdotes de Deus, como o próprio Deus o atesta, dizendo que em todo lugar, nas nações, nós lhe oferecemos sacrifícios agradáveis e puros. Ora, Deus não aceita sacrifícios de qualquer um, a não ser dos seus sacerdotes. Então, de novo, ele retoma a profecia de Malaquias, dizendo que nós somos a descendência, né, dos sumos sacerdotes de Deus, realizando agora esses sacrifícios agradáveis que devem ser realizados por meio dos seus sacerdotes. Justino atesta o caráter do sacerdócio cristão, ainda que não de forma explanada e refletida. E aqui eu faço uma referência ao sacerdócio ministerial e ao sacerdócio comum. Então, por um lado, ele diz: nós oferecemos sacrifícios agradáveis. E aqui é todo o cristão. Todo cristão oferece sacrifício agradável, sacrifícios puros, por meio dos sacerdotes. Então, na linguagem de hoje, a gente diz o sacerdócio comum dos fiéis. Todos nós oferecemos o sacrifício da Eucaristia no culto. É toda a igreja que oferece. O sacerdote exerce um ministério, né, um sacerdócio ministerial. Ele é aquele que preside em nome da comunidade. Ele exerce uma função ministerial como sacerdote, aquele que oferece o sacrifício. O sacrifício oferecido é a Eucaristia. É o corpo e sangue de Cristo ali presente, oferecido ao Pai. É Cristo que se oferece, na verdade, ao Pai, tornando presente o seu corpo e o seu sangue. O sacerdote realiza essa função ministerial e com a igreja, esse sacrifício de Cristo tornado presente no altar é oferecido ao Pai, onde, na verdade, nós, junto com Cristo, somos oferecidos ao Pai ou oferecemos a nossa vida ao Pai como um culto de louvor, de adoração, o culto por excelência. Então, esse é o culto dos cristãos que Justino atesta, atestando que a Eucaristia é o sacrifício da nova aliança, já profetizado em Malaquias, e que ele é realizado por todos nós através do sacerdote. No capítulo 117, ele ainda continua a fazer um comentário à profecia de Malaquias 1:10, e falando da Eucaristia. Deus, portanto, testemunha que lhes são agradáveis todos os sacrifícios que lhes são oferecidos em nome de Jesus Cristo. Os sacrifícios que este nos mandou oferecer, isto é, os da Eucaristia, do pão e do vinho, que os cristãos celebram em todo lugar da terra. Então aqui ele está dizendo, né, os sacrifícios que oferecemos são agradáveis em nome de Cristo. É óbvio que junto ao sacrifício de Cristo, nós oferecemos sacrifícios a Deus, a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso esforço, a nossa entrega. Mas tudo isso é oferecido em nome de Cristo e com Cristo nesse sacrifício que é o sacrifício por excelência, a Eucaristia, o pão e o vinho que os cristãos celebram em todo lugar. Por outro lado, Deus rejeita os sacrifícios que vós lhe ofereceis por meio dos vossos sacerdotes, pois diz: não receberei de vossas mãos os vossos sacrifícios, porque desde o nascer do sol até o seu ocaso, meu nome é glorificado nas nações e vós o profanais. Ainda hoje, continuais dizendo teimosamente que Deus afirma que não receberia os sacrifícios que lhe eram oferecidos em Jerusalém pelos israelitas que naquele tempo habitavam, mas
que aceitava as orações que lhe faziam os homens daquele povo que se encontravam na dispersão. E essas orações é que são chamadas de sacrifícios. Concordo que as orações e ação de graças feitas por homens dignos são os únicos sacrifícios perfeitos e agradáveis a Deus. São justamente apenas esses que os cristãos aprenderam a oferecer na comemoração do pão e do vinho, na qual se recorda a paixão que o Filho de Deus sofreu por eles. O que Justino está querendo dizer? Ora, os judeus ofereciam sacrifícios de animais em Jerusalém. E aí se fala da rejeição por parte de Deus desses sacrifícios, porque o povo de Deus acabou profanando o nome de Deus. De fato, o templo foi destruído e não existe mais, nem entre os judeus, esses sacrifícios de animais, porque o templo foi destruído. O templo era o lugar onde se realizavam estes sacrifícios. Mas Trifão, que era judeu, diz: agora os sacrifícios são as orações e as ações de graças dos homens justos. Então isso bastaria como um sacrifício a Deus, simplesmente o louvor e a oração. Justino diz: sim, de fato, isso é um sacrifício agradável a Deus, mas para os cristãos, esses sacrifícios são agradáveis a Deus na comemoração do pão e do vinho, na qual se recorda a paixão que o Filho de Deus sofreu por nós, porque essa paixão é o sacrifício por excelência. Embora que ele diga, né, na qual se recorda a paixão que o Filho de Deus sofreu por nós, isso não é só uma lembrança. Por quê? Porque no pão e no vinho, que não são mais pão e vinho comum, se torna presente o corpo de Cristo encarnado, o corpo entregue, o sangue derramado. O seu sacrifício está ali presente, por isso a Eucaristia é um sacrifício, e não é somente uma memória do sacrifício de Jesus. Entende? Então nós vemos aqui uma doutrina claríssima de Justino que a igreja guarda até hoje, de que a Eucaristia é o sacrifício da nova aliança, tornado presente a nós. O sacrifício é o sacrifício de Cristo na cruz, a expressão maior do seu amor, mas que é tornado presente a nós no culto, né? No qual e pelo qual nós entramos em comunhão com o sacrifício de Jesus, e assim, através do nosso sacrifício, da nossa oração, do nosso louvor, da entrega da nossa vida, associado ao sacrifício de Jesus, como único sacrifício verdadeiro e definitivo, tudo isso é oferecido ao Pai no culto que realizamos. Esse é o culto da nova aliança. Continua Justino: vós vos enganais, vós e vossos mestres, interpretando as palavras de Malaquias como ditas sobre a gente do vosso povo que vivia na dispersão, cujas orações são chamadas de sacrifícios puros e agradáveis a Deus. Reconhecei que mentis e que procurais enganar completamente a vós mesmos. De fato, primeiramente, nem mesmo agora vosso povo se estende do Oriente ao Ocidente, mas existem nações onde jamais habitou alguém da vossa raça. Por outro lado, não existe nenhuma raça de homens chamem-se eles bárbaros, gregos ou com outro nome qualquer, habitem eles em casa, chamem-se nômades, sem residência ou morem em tendas de pastores, entre os quais não se ofereçam, em nome de Jesus crucificado, orações e ação de graças ao Pai e ao Criador de todas as coisas. Em segundo lugar, quando o profeta Malaquias disse essas palavras, ainda não estáveis dispersos por todas as partes da terra em que estivestes, depois, como se demonstra pelas próprias palavras das Escrituras. O que Justino aqui está querendo fazer é argumentar que, de fato, a profecia de Malaquias não está se referindo somente agora às orações dos judeus em vista do fato de que eles não têm mais sacrifícios de animais, mas está se referindo aos cristãos que, estes sim, se espalharam já por todos os povos e nações, e em todos esses povos e nações, e por isso já no tempo de Justino, como vimos em Inácio de Antioquia, a igreja é chamada de católica, né? Essa crença que eles tinham de que a igreja já tinha espalhado por toda a terra conhecida e em todos os lugares conhecidos, este sacrifício profetizado em Malaquias era realizado. Então essa é a doutrina de Justino, como vimos, muito significativa, que nos traz de modo muito claro e explícito a fé na presença real de Cristo, não são pão e vinho comum, mas a carne e o sangue daquele mesmo Cristo que se encarnou, e que, portanto, a Eucaristia é
o sacrifício da nova aliança. Não é só a memória do sacrifício, uma lembrança ou um símbolo, mas é o sacrifício que agora, né, em todas as nações, do nascer ao pôr do sol, é oferecido ao Senhor e é o culto da nova aliança. Curta, compartilhe, como disse também, confira o nosso curso sobre a Eucaristia nas Sagradas Escrituras, esse curso que também está nesse canal, que é paralelo a este, que vai trazendo o testemunho dos primeiros cristãos sobre a Eucaristia, como a Igreja, nos primeiros séculos, compreendeu e viveu o mistério da Eucaristia nestes testemunhos valiosíssimos dos primeiros cristãos. Paz e bem.